A gente já falou sobre Mara Jade, a esposa de Luke Skywalker. Agora é a vez da gente falar sobre Ben Skywalker, que é filho de Luke e Mara Skywalker. Beleza, pessoal? Tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo. Galera, hoje é mais um dia daqueles vídeos que eu vou trazer para vocês falando sobre personagens do Legends. E agora a gente vai falar sobre o filho de Luke Skywalker e de Mara Jade Skywalker, que é Ben Skywalker, que serviu de inspiração para o Ben Solo. Apesar dessas características do Ben Solo ser mais pautadas para o Jacen Solo do que para o próprio Ben Skywalker, eles têm até algumas coisas em si semelhantes, beleza? Então, aqueles recados que eu sempre dou para vocês, né? Deixe o seu like, se você é novo, se você é nova, sejam muito bem-vindos. Aproveite esse momento para se inscrever aqui no canal e também comentem aqui embaixo se vocês querem que eu traga mais personagens do Legends. Até porque, por mais que eu esteja falando sobre Ben Skywalker, a linhagem Skywalker continua por muito tempo durante o Legends. Então assim, posso trazer sobre os outros Skywalkers, até mesmo sobre a última Skywalker e a última da linhagem do Anakin. Então comentem aí embaixo se vocês querem que eu traga mais sobre os Skywalkers, que é tudo que a gente tinha na família Legends, beleza? Começando pelo seu próprio nascimento, né? Pelo nascimento do Ben Skywalker. No vídeo passado eu tinha falado que Mara Jade, ela estava grávida no momento em que começou a guerra Yuuzhan Vong, e foi nesse período que o Ben ele acabou nascendo. Só que por conta de tanto o Luke quanto a Mara eles estarem na linha de frente da guerra Yuuzhan Vong, o Ben ele chegou a ser criado pelos seus tios Leia e Han Solo, e posteriormente ele acabou indo para um lugar onde iam os jovens Jedi. E assim, apesar do Ben não ter participado diretamente da guerra Yuuzhan Vong, ele começava a sentir muito através da força a dor que a guerra causava, tanto que isso fez com que ele se fechasse para a força, virando simplesmente o Luke que a gente viu no episódio 8, no momento em que ele se fecha para a força. Foi isso que o Ben ele acabou fazendo. Quando o Ben tinha mais ou menos 8 anos de idade, ele se envolveu numa nova crise galáctica, né? Que foi a descoberta da espécie Killik. E o Ben ele acabou tendo uma relação boa com o líder da espécie Killik, que era uma relação como se fosse entre dono e o seu animal de estimação. Porém, o que aconteceu era que o Ben ele estava sendo manipulado para ele ser uma pessoa que ficasse contra a Ordem Jedi, ser uma pessoa que ficasse contra a sua mãe. E aí a Mara e o Luke eles acabaram descobrindo o plano dos Killiks e eles acabaram salvando o Ben e acabaram capturando os Killiks. E o detalhe é que o Jacen foi de grande ajuda para o Ben, porque o Jacen ele fez com que o Ben ele se aproximasse da força. Então ele passou a ser, digamos assim, um mestre Jedi do Ben, só que não um mestre Jedi oficial. Isso é uma coisa que a gente fala lá no vídeo que eu falei sobre o Jacen, que por um período ele ficou mais ou menos 5 anos afastado da Nova Ordem Jedi e ele foi em busca de outros grupos que também tinham uma ligação com a Força. E após ele voltar esses 5 anos para a Nova Ordem Jedi, ele acabou ajudando o Ben a se abrir mais para a Força, a ele adquirir confiança. Então o Ben e o Jacen eles tinham uma relação muito próxima, como se fosse praticamente de irmãos, né, em vez de serem primos. Então o Jacen ele foi crucial para a evolução do Ben. E por causa do Jacen, o Ben ele se tornou um Jedi confiante, um Jedi muito poderoso. E aí o que acontece é que 5 anos depois, o planeta Corellia resolve sair da Aliança Galáctica, resolve se tornar um planeta independente. Só que isso acabou surgindo uma segunda guerra civil galáctica, porque começou a ter terrorismo, começou a ter corrupção e a Aliança Galáctica teve que intervir nisso, tanto que o Ben ele foi uma dessas pessoas que acabou lutando nessa segunda guerra civil, e o Ben ele acabou se unindo à guarda da Aliança, que era como se fosse a força policial lá da época. Essa guarda da Aliança era comandada por nada mais nada menos do que o próprio Jacen Solo. Mais pra frente a gente sabe que o Jacen ele acabou virando o Darth Caedus e ele acabou fazendo atrocidades enormes com a galáxia em nome do poder, em nome do bem maior, e acabou que ele e o Ben eles lutaram várias vezes. O Ben várias vezes ele tentou matar o Jacen por o Jacen ter sido corrompido pelo lado sombrio, mas infelizmente ele não conseguiu, e o Jacen acabou matando a Mara Jade, e por muito tempo o Ben ele queria provar que tinha sido ele.
Mas o Jacen ele acabou morrendo pelas mãos da sua irmã gêmea, a Jaina Solo. Só que isso teve consequências para o Luke Skywalker, porque o Luke Skywalker ele foi julgado que como ele pode ser um grande mestre Jedi, sendo que ele deixou o próprio sobrinho cair no lado sombrio. Então o Luke ele foi colocado num exílio e nessa época a confiança da República com os Jedi já não estava muito grande, semelhante ao que a gente vê nas Guerras Clônicas, onde os Jedi eles não tinham tanta confiança do pessoal da galáxia. E a mesma coisa aconteceu com o Luke, só que nesse exílio o Ben ele acabou acompanhando o Luke. E o Ben e o Luke, a primeira coisa que eles fizeram foram visitar essas organizações, esses grupos que têm acesso à força que o Jacen ele acabou visitando. E em um desses encontros eles acabam se deparando com os Siths. Na verdade não foram uma vez, foram várias vezes que eles acabam se deparando com os Siths. E aí eles tiveram um encontro bem tenso, que foi lá em Dathomir, o planeta onde habita as Irmãs da Noite. Só que nesse momento Luke e o Ben eles fizeram uma aliança temporária com os Siths, porque na época a ameaça muito grande estava correndo na galáxia, que era a ameaça de Abeloth. E aconteceu que o Luke ele pediu ajuda dos Siths para que eles pudessem ajudá-lo a derrotar Abeloth. E aí eles conseguiram, e essa aliança chegou a permanecer mais um pouco, até o momento em que o Luke ele pôde estudar mais o passado sobre Abeloth e entender um pouco mais sobre o lado sombrio. E o Ben ele se aproximou de uma Sith chamada Vastara Kai. Só que assim, diversas vezes ela acabou traindo o Ben, mas mesmo assim o Ben ele tinha uma certa confiança por ela, e isso acabou assustando muito o Luke Skywalker, porque ele sabia o que acontecia quando um Jedi era influenciado pelo lado sombrio. Só que no caso do Ben, ele não era influenciado pelo lado sombrio. Na verdade, a força ele era tão poderoso na força que ele não se deixava ser influenciado. Então é isso, pessoal. Essa é a história do filho de Luke e de Mara Jade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só reforçando mais uma vez, já deixa o seu like aqui embaixo e comentem abaixo se vocês querem que eu traga vídeos falando sobre o resto da linhagem Skywalker. Beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco volto com outro vídeo. Fui.